minha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Um bom dia a todos aqueles que nos assistem aqui em mais um Rondônia Espírita, nos canais da Federação Espírita de Rondônia e nos demais parceiros. Meu nome é Mário Vitor, sou trabalhador do Movimento Espírita organizado aqui de Rondônia, e é uma honra recebê-los hoje aqui em mais uma manhã de palestras, de bênçãos divinas que caem sobre nós. Eu estou com a minha amiga Vilmara Toledo, da cidade de Porto Velho, da Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida. Vilmara, seja bem-vinda ao Rondônia Espírita. Bom dia para todos. Estou também com a minha querida Naira, nossa intérprete de Libras. Naira, é sempre uma honra tê-la conosco. E hoje nós iniciamos agradecendo a todos os amigos que retransmitem esta live, que fazem com que o Rondônia Espírita atinja vários corações no Brasil e ao redor do mundo. E assim, nós também agradecemos o nosso querido Seu Pedro, que na figura dele se concentra ali os trabalhadores do nosso Movimento Espírita Organizado de Rondônia. E para iniciar, eu vou fazer uma prece para passar a palavra à nossa querida irmã. Vamos orar. E assim, convidamos a todos a elevar o pensamento a Deus, Pai de infinita misericórdia, de infinita bondade, agradecendo pela oportunidade da vida, por estarmos aqui reunidos nessa existência, para tratarmos de temas tão importantes, para estudarmos a doutrina espírita, na figura do nosso Divino Mestre Jesus, Mestre incomparável, médico das nossas almas, rogando aos seus benfeitores que iluminem a nossa querida palestrante, para que as reflexões aqui conduzidas possam atingir o nosso ser imortal, para melhorarmos e para atingirmos, Mestre, o caminho rumo a Ti. Que a sua divina luz permaneça conosco, hoje, amanhã e sempre, assim seja. Como mencionei, a nossa querida Vilmara é trabalhadora lá de Porto Velho, uma querida irmã, e ela vai falar sobre o nosso Divino Jesus, e ele se encheu de compaixão, o tema da sua palestra. Vilmara, a palavra é toda sua, que Jesus te ilumine, e nós estamos aqui à disposição. Obrigada. Jesus, o ser mais compassivo, que exemplificou a compaixão em muitas ocasiões.
encheu de compaixão. Então, nós vamos falar hoje sobre esse tema, sobre compaixão, que não é fácil na nossa existência. É uma virtude que tem que ser desenvolvida. Ninguém nasce compassivo, ninguém nasce com compaixão. E Jesus veio exemplificar no amor ao próximo, a compaixão. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 17, o Espírito Miguel nos fala sobre piedade, que aqui vamos colocar compaixão, que é a virtude que mais se aproxima dos anjos. Então, nós estamos bem longe, não é? É a irmã da caridade. Kai Schutel fala que caridade sem compaixão é como o mar morto. Nós temos que nos doar, não apenas dar. Miguel completa que quando temos a compaixão bem sentida, é puro amor. E amor é devotamento, entrega. Amor é esquecimento de si mesmo. E é isso que nós somos chamados para ter compaixão. Porque quando temos a compaixão, a empatia, a solidariedade, a piedade, o amor ao próximo, nós estamos na estrada da evolução para acabar com duas imperfeições sérias que trazemos, todos nós, espíritos imortais, aqui neste planeta, que é o egoísmo e o orgulho. Então, nós vamos acabando com o egoísmo e o orgulho, mas não é de um dia para o outro, tem que se exercitando. Então, às vezes, a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Porque, às vezes, quando temos contato com a miséria alheia, ficamos constrangidos, não queremos enxergar. Mas Espírito Miguel nos fala que é tão grande a compensação no nosso coração quando vemos sorriso de volta no nosso irmão, em que estamos no auxílio fraternal, de fraternidade. Nosso coração fica aquecido. E isso é um exercício, porque é muito complicado para nós, principalmente na sociedade atual, deixarmos nos envolver pelos problemas dos outros. Nós trazemos milenarmente esta orientação, essa tendência do egoísmo, de primeiro nós, o outro que se vire. E nós temos, então, um compromisso como cristãos e na doutrina espírita, onde a gente aprende que sem a caridade não há salvação, como Kardec nos fala. Então, nós precisamos fazer um esforço interior, a boa vontade, captar com sentimento, sem a indiferença, sem o desamor. O nosso dia corre, nós estamos voltados para nós. Nós, muitas vezes, deixamos nos envolver pelas causas e deixamos que as entidades filantrópicas de solidariedade façam o seu trabalho. Mas Jesus exemplificou que é pessoal, que é íntimo, e que nós precisamos estar atentos. Nós, muitas vezes, não percebemos o que acontece ou não queremos ver.
A empatia e a compaixão, elas andam juntas. A empatia é aquela que a gente pode se colocar no lugar do outro, sentir ah, dó, sentir pena, mas a gente pode dar umas flores, dar um alimento, passar. Compaixão é mais ação, a gente se conecta com o coração, com aquele que necessita. E a principal característica da compaixão é não julgar, não fazer julgamentos. Nós não estamos no lugar do próximo. Muitas vezes são necessárias calamidades, catástrofes, em que nós despertamos para a dor alheia e fazemos, às vezes, movimentos coletivos para auxiliar as pessoas que sofreram naqueles locais. Mas depois passa, depois a gente volta para a nossa indiferença. Porque o nosso mundo é um mundo conturbado. Nós temos abismo social, diferenças sociais, um mundo onde existe a fome, a dor e a miséria. É um planeta de provas e expiações. Então, nesta hora, quando estudamos o Evangelho, quando vemos as lições maravilhosas de Jesus, nós podemos refletir o que eu posso fazer. De grão em grão, exercitando. Muitas vezes, nós somos chamados à compaixão dentro do lar. Compaixão é compreender, é envolver, é aceitar, é socorrer, não é ser conivente. Socorrer é reparar. Dentro do lar, no nosso trabalho, com os colegas de trabalho, na casa espírita, nos nossos relacionamentos com os familiares, seus parentes, com os amigos, porque nós somos julgadores. Nós, pelo orgulho, achamos que a nossa verdade é a verdade. E Jesus vem nos mostrar que somos todos irmãos, espíritos em evolução. Então, nós julgamos o erro do outro, comentamos o deslize. Ah, quem dera. Será que algum de nós pode pensar que vai passar a vida toda, a encarnação inteira, sem cometer um deslize? Ora, se fosse assim, não estaríamos na ordem de espíritos. Todos somos falíveis. Cada um está no seu estágio evolutivo. Então, a compaixão para os nossos familiares, principalmente os que mais convivem conosco, faz com que o nosso coração se encha de amor e a gente vai aprendendo a amar. Na maternidade a gente vê isso, né? Um filho tem dificuldades, muitas, e a gente ama, porque é o amor incondicional. É uma fração, uma pequenina parcela do amor que Jesus tem por nós. Então, quando vemos, muitas vezes, aqueles que precisam de auxílio nas ruas, nós não nos deixamos tocar. Estamos ficando acostumados com as visões, como diz o companheiro Divaldo, dos invisíveis, que a gente fala, ah, esse nunca tinha. E nem lembra que ele é nosso irmão. Ou então, nós julgamos, ah, por que está pedindo esmola? Eu luto, eu trabalho, eu levanto cedo, eu me esforço, porque ele também não. Pode até ser verdade, mas não cabe a nós julgar.
Então, a compaixão, ela envolve a ação, tanto na necessidade moral, como na necessidade material. Quando Jesus diz que nós precisamos abrir os nossos corações e amar os próximos, amar o nosso próximo, nós podemos pensar o seguinte: como eu gostaria de ser tratado? E aí, então, a gente pode tratar o outro como gostaria de ser tratado. Na realidade atual, na nossa sociedade, estamos passando por acontecimentos que antigamente, alguns anos atrás, não tínhamos, que são as redes sociais. E aqui eu coloco que a compaixão também precisa estar presente. Como cristãos, como espíritas, muita vigilância, cuidado. Porque amar o próximo e amar a Deus é tudo junto. Nas redes sociais, cuidado com os comentários. Se não tiver nada de bom para escrever, para digitar, ore. Nós estamos vendo as pessoas fazendo verdadeiros escândalos de julgamentos, bullying. Nós não sabemos se o outro que está passando por aquela situação não está prestes a cometer um suicídio. Que não sejamos nós dar tristezas maiores para esse ser, que às vezes precisa só do amparo da oração. Nós temos a indiferença e, como consequência, nos atemos às notícias que chamam a atenção. A compaixão é silenciosa, ela não aparece. E a gente está num ambiente onde somos estimulados, falo aqui, principalmente para a geração de jovens, meia idade, que estão na fase de escutar. Pense em você, compre, goze, pense na sua felicidade, no sucesso. Que perigo. Lógico que temos sim que trabalhar, evoluir, mas está voltado muito para o ego. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Porque a compaixão, ela engloba o nosso coração. Se a gente só sente empatia, dó, pena, o amor fica na periferia do coração, ele não consegue penetrar. Joana nos fala isso. Então, nós temos chances inúmeras na existência para exercitar, para fazer o exercício da compaixão. A compaixão na vida cotidiana nos faz lembrar do famoso BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Isso é compaixão. É não julgar, é perdoar, é ser indulgente, porque nós, queremos que os outros sejam indulgentes conosco. O irmão José, o Espírito, nos fala assim: o teu grau de compaixão pelo próximo indica a tua condição espiritual, até onde sentes e ages. Quem apenas compadece cruzando os braços não consegue sentir amor, o amor verdadeiro. Então, Jesus sempre se compadeceu da multidão. Ele chorou. Ele exemplificou, deixou a parábola do bom samaritano, que não perguntou nada àquele caído, que escutou
que avaliou, que cuidou, né? Ele agiu, ele não perguntou quem era. Emmanuel nos fala que não se conhece nenhuma conquista ao espírito sem a prática, sem a disciplina, sem a constância de exercício e compreensão. Emmanuel sempre terrível, nos chamando ao esforço pessoal. Nós podemos seguir a vida e não nos dar a oportunidade deste aprendizado, desta virtude que é a compaixão, que é a caridade com amor. Então, nós precisamos enxergar além, fazer a ginástica da alma. A gente vai para a academia, a gente vai para a caminhada, a gente faz alimentação saudável, nós cuidamos, sim, do nosso físico, o templo do nosso espírito, do eu, o espírito, nesta encarnação. Então, nós precisamos acordar para a ginástica da alma. A ginástica da alma, a doutrina espírita nos alerta, é a ginástica do bem, do bom, do belo, como disse Joana. A ginástica de crescimento espiritual. Nós não vamos levar nada, nem nosso corpo, mas vamos levar aquele que conquistamos interiormente. Estamos no melhor momento, estamos na melhor encarnação. Não é assim? Que os espíritos benfeitores nos trazem nessas doses homeopáticas, relembrando os ensinamentos de Jesus que nos leve à felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Mas nós precisamos fazer esta ginástica, várias virtudes. A compaixão é seguir o Cristo, é sentir o Cristo. Quando o Cristo se compadecia, quando ele tinha compaixão, quando ele se enchia de compaixão, o que ele estava mostrando para nós? Que o Criador, o Deus Pai, agia na dor dos homens. E ele mostrava que Deus age em nossas vidas através de quem? De um instrumento. O instrumento somos nós. Então, nós podemos ser ou não ser instrumentos para que alguém saia da penúria, da aflição, compaixão para com os criminosos, que nós julgamos. São irmãos que caíram, mas são espíritos eternos e Deus ama como nos ama. Então, o Cristo nos ensina a ser instrumentos de Deus no ato da compaixão, no ato da empatia, no ato da solidariedade. As instituições filantrópicas de solidariedade são instituições formadas por pessoas que têm boa vontade. Participemos, auxiliemos, como pudermos, para aprender em grupo, para daí fazer individual. Porque é muito gratificante ver o brilho do olhar de gratidão, que nos torna mais irmãos, que nos cria elos de fraternidade. Quantos casos temos na doutrina espírita, em romances, em orientações dos nossos espíritos, amigos espirituais, sobre pessoas que foram auxiliadas por outra e depois, quando estão no mundo espiritual, estão orando por aquela pessoa, porque a gratidão faz parte. Nós não somos gratos àquelas pessoas que nos ajudaram, que nos fizeram bem, que são nossos companheiros? Não. Então, nós estamos dando oportunidade para aumentar o vínculo de amor nosso com os nossos semelhantes.
importa o nome, quem é, importa que é o irmão. Porque Jesus se moveu de dor. Se nós amamos Jesus, dizemos que amamos, se nós gostamos de estudar Jesus, se nós temos a certeza absoluta que Ele é o guia e o modelo da humanidade, que Ele é o mestre amigo da nossa existência, que Ele veio para dar o roteiro da nossa felicidade e se enchia de compaixão, então vamos tentar imitar. É fácil? Não. De gota em gota, de gota em gota. Amanhã, hoje um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, pelo pensamento, pela fala e depois pela ação. Quando formos pensar algo que não seja o que Jesus faria, vamos nos impedir de pensar, porque nós somos capazes. Nós somos filhos de Deus. Nós podemos conseguir. Não vamos nos tornar espíritos puros, mas vamos sair desta encarnação um pouco melhor do que chegamos, porque todos nós sofremos. E Emmanuel nos lembra que a causa dos nossos sofrimentos tem 2 nomes: orgulho e egoísmo. E são as imperfeições morais que causam o nosso sofrimento. Não é alguém que nos faz sofrer, é a minha imperfeição que me faz sofrer. E é lentamente, no autoconhecimento, me percebendo, me permitindo me sentir filha de Deus, eu vou deixar com que as energias de amor divino possam me auxiliar. Se eu tiver boa vontade, ânimo, coragem, pedir força a Deus que Ele nos dá. Quando nos depararmos com algo, com uma situação que podemos melhorar. Porque quando movimentamos o nosso coração, que sai da estagnação, da indiferença, nós estamos nos dando oportunidade para o nosso próprio crescimento espiritual. Que nós estamos nos alinhando com o modelo de amor ao próximo que Jesus veio nos falar. Então, nós somos capazes. Dificilmente, muitas vezes, na corre-corre, nós não paramos para meditar. No que fizemos naquele dia, como Santo Agostinho nos orienta, no final do dia, a gente fazer uma análise. E muitas vezes, quando analisamos nosso dia, nós nos deparamos com uma situação que eu poderia ter agido diferente. Eu poderia ter demorado mais 5 minutos. Eu poderia, mas já ficou no passado. Então, que nós possamos, nessa análise, ter esse autoconhecimento para saber onde eu posso trabalhar. Porque cada um é cada um. Não somos iguais. Cada um tem as suas possibilidades, as suas dificuldades, as suas necessidades. Então, nós não podemos achar que o outro é igual a mim. Não. Então, nós podemos, sim, nos dar esta oportunidade de compadecer, compreender, orientar, mas socorrer. O socorro, muitas vezes, impede o outro de cometer algum crime, de um suicídio, de um abandono ao lar. Nós não vamos resolver os problemas da pessoa, mas vamos auxiliar para que ela possa refletir
né? Como fazemos nos atendimentos fraternos das casas. A pessoa vai refletir para ela chegar a se acalmar, retirar a aflição do coração para tomar melhores decisões. Muitas vezes as necessidades são dores físicas, necessidades da alimentação. Como vamos julgar quem está doente? Quando ficamos doentes, como que nós ficamos? Ativos? Alertas? Não, nós ficamos abatidos, sem forças no nosso físico. E nós sempre queremos que alguém nos cuide, não é verdade? Então, nós temos lugares que nós podemos frequentar, ir como voluntário, para ir treinando nesse auxílio ao outro. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, quando nos envolvemos com os problemas dos outros, com os problemas alheios, nós percebemos, mas percebemos depois, que os nossos problemas ficam pequenos, ou até esquecemos dos nossos problemas. Sentimos muitas vezes vergonha por estarmos aflitos com os nossos problemas, que Edivaldo diz que não temos problemas, nós temos dificuldades, desafios. E quando uma dificuldade acaba, quando um desafio ali a gente consegue superar, fica de prontidão, fica forte espiritualmente. Não desconecta de Deus, não desconecta das orações para se ligar ao amado Mestre Jesus. Porque vai vir outro, faz parte da vida, do nosso cotidiano reencarnatório. Então, nós vemos em outras situações problemáticas sérias, severas, que muitas vezes uma ajuda, um auxílio, seja material, seja na palavra, ajuda muito. Porque aquela pessoa também é igual a você, ela merece ser feliz. Jesus veio falar para todos. Então, a aflição, a angústia, né? Pessoas com dificuldades em depressão, que precisam apenas, às vezes, de um abraço. Mas de coração a coração. Lahá costuma dar um exemplo que eu gosto muito, do trabalhar como voluntário, auxiliando, né? Seja na casa espírita, seja em qualquer outro lugar. Você está ali fazendo sopa, você está dando leite com pão para as crianças, e aquele corre-corre, dando e dando e dando, e esquece completamente de se doar. Aí você entrega o prato de sopa cheiroso, aquela sopa feita com carinho. Você entrega para a pessoa e não olha para a pessoa. É olho no olho, é se dar. Porque no momento que você conecta com aquela pessoa, olho no olho, sentimento com sentimento, coração com coração, você criou o vínculo da fraternidade. Que é isso que Jesus nos pede. Em todas as nossas situações. Em todas as oportunidades que aparecem. Mas nós somos julgadores e preconceituosos. Muitos de nós ainda temos dificuldade para lidar com os preconceitos. O preconceito é uma barreira que impede que eu enxergue o outro como meu irmão. Não importa quem ele seja, o que ele faça, ele é irmão. Não vai ser de um dia para o outro que nós vamos conseguir esse amor ao próximo total, mas com boa vontade. Então, quando Jesus, na cruz, ele deu o maior exemplo de compaixão.
Ele foi torturado, ele foi assassinado. Ele estava com dores atrozes, traído, abandonado. Só estavam ali umas mulheres e João. E no momento crucial, antes de partir, o que ele pede ao Pai? Ele não pede acabe com as minhas dores, ou acabe logo com isso. Ele pede perdão para todos nós, porque não sabem. É a compaixão por nós, a misericórdia por nós. É o maior exemplo que ele fez lá. Então, a compaixão é a piedade em ação. É agir, é se envolver. Ah, eu não quero me envolver. Problema dele. Tem situações que realmente nós não podemos nos envolver, raras, mas podemos nos envolver com o coração. Não julgar, compreender e orar. Nós não aprendemos que os amigos espirituais, as falanges de espíritos, milhares, milhões, que estão a zelar pela humanidade, que são os trabalhadores da seara do Cristo. Então, nós podemos orar para que Jesus permita que esses abnegados possam ir em auxílio daquele irmão, daquelas pessoas que se encontram em aflição. Nós não aprendemos que durante a noite somos levados a lugares onde recebemos esclarecimentos, socorros, estudo, quando nos deixamos envolver pelo bem, pelo belo, pela bondade, pela boa vontade. Então, nós podemos orar pelo próximo. Já é uma forma de amar o próximo. Nós podemos ter compaixão aos animais, à natureza, porque amar a Deus é isso. Não permitir o maltrato dos animais, proteger, porque tudo que existe neste planeta é de quem? É de Deus, Pai. Então, nós podemos ter compaixão todos os dias, mas lembrar de compreender que ainda somos pequenos para grandes atos. Então, comecemos devagar, mas constância, como nos pede Emmanuel, constância, disciplina, deixar o coração se envolver, deixar que essa percepção que é acordar o coração faça parte da nossa vida. Porque perceber o outro é sair da indiferença. Se eu percebo, eu posso, da percepção, passar para a ação. Em muitos casos de necessidades, nós sozinhos não vamos conseguir. Mas nós podemos, num grupo de pessoas que tenham boa vontade também, podemos auxiliar aquela situação que se apresenta. Na nossa sociedade, é importante participar de eventos, de promoções, de grupos que auxiliem o próximo mais necessitado, para que ele se erga e siga. Em situações de minha vida, já enfrentei situações que, se não tivesse companheiros e companheiras, irmãos de coração, que se juntaram a mim
com compaixão, sem julgamento, no auxílio para que eu erguesse e seguisse. Né? Porque muitas vezes entramos em desânimo, né? Em aflições, e precisamos de um abraço amigo, de uma palavra que conforte, de uma lembrança do Evangelho, e a gente ergue e segue. E não custa nada. Fazemos parte deste conjunto. Então, que nós possamos meditar, ler a parábola do bom samaritano de novo, está lá nas entrelinhas, tanta coisa para nós, para nós. Peçamos para nós coragem, disposição, tem que estar disposta. E nessa sociedade nós somos chamados a pensar só em nós. A disposição precisa ter disposição. E nos movimentarmos para a caridade, com compaixão, caridade com amor. Muito obrigada. Nós agradecemos a nossa querida irmã pelas ótimas palavras, por um tema tão importante para nós, que muitas vezes a gente passa muito despercebido. E vou pedir para que faça a prece final, para nós, cheios de gratidão, possamos agradecer essa oportunidade. Vamos nos permitir sentir o amor de Deus sobre nós. Sentir o olhar do Divino Amigo Jesus, que nos ama, que deixou para nós o roteiro da felicidade, uma mansidão. E vamos agradecer. Gratidão, Senhor, pela vida, pela natureza que nos oferece. Gratidão pela oportunidade de conversar sobre compaixão. Que possamos nos dar a oportunidade de crescer espiritualmente. Que possamos ser envolvidos pelo nosso anjo guardião para nos orientar. Que nos coloquemos no lugar do outro, sem julgar. E que possamos assim sentir o nosso coração leve por estarmos sendo candidatos a trabalhadores da seara, que nos pede: amai, amai, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Gratidão, gratidão por todo o seu amor. Muito obrigada. Nós agradecemos, querida Ilmara Toledo, agradecemos a nossa querida Naira também, nossa intérprete de Libras, a todos aqueles que nos acompanharam em mais uma live do nosso Rondônia Espírita, aos canais que retransmitiram, aos nossos trabalhadores que fazem com que essa live ocorra. E semana que vem estaremos com mais um palestrante, um novo tema, e aguardamos a todos. Um abraço, que Jesus nos ilumine. Bom dia.